Vamos agora analisar a nossa perspectiva, certo? Vamos olhar aqui bem para ela. Vamos iniciar desenhando a nossa vista frontal, tá? Vamos iniciar com a vista frontal. Vamos lá. Quando eu olho aqui para a minha vista frontal, quais as faces que eu vou ver? Lembrando que aqui é a vista frontal, nessa direção. Quais as faces que eu vou ver? Eu vou ver essa face aqui, não é isso? E vou ver isso aqui, ó. Então, é quanto? Eu vou ver primeiro 2 centímetros de altura, 3 de largura. Quanto que é essa altura? 1,5. Então, 1,5. Quanto que é essa largura? 1,5. Aqui, quanto que é essa altura? É meio, porque se aqui eu tenho 1 centímetro, né, e o meu total aqui, essa altura toda, é 1,5, então 1,5 menos 1, essa aqui é meio, certo? Depois vem essa largura. Como é que eu vou descobrir quanto é essa largura? Se a minha largura máxima é 30 e a metade é 15, ou seja, isso daqui é 15, vai sobrar quanto? Vai sobrar 1,5. Mas quanto que é essa? É 0,5. Então, sobrou quanto? 1. Então, essa largura aqui é de 1. Essa altura é de 1, certo? E essa largura de meio centímetro. Então, olhando aqui para a imagem, nós vamos desenhar ela aqui na vista frontal, certo? Então, eu inicio, né? 3 de largura, nós já estamos com 3 de largura. Agora, nós temos quanto de altura? 2. Então, eu vou marcar aqui 2 centímetros de altura. Quanto que é essa largura? 0,5. Então, a 2 centímetros de altura, eu vou marcar aqui 0,5, certo? Depois vem quanto? 1 centímetro. Então, eu vou aqui, vou descer, marcar 1 de altura. Depois vem quanto? Nós já vimos que é 1. Então, 1 centímetro de largura. 1 centímetro de largura. Depois de 1 centímetro de largura, eu olho para cá. Quanto de altura? Meio, né? Então, meio centímetro de altura. Em seguida, vem o quê? Meio centímetro de altura. Quanto aqui de largura? 1,5. Eu sigo com 1,5, que vai até o final da minha vista. Assim, fazemos toda essa face do objeto, ok? Se vocês observarem, aqui, ó, essa face do objeto, nós desenhamos aqui, certo? Falta o quê? Falta essa aqui, que é quanto? 1,5 por 1. Então, eu já tenho 1,5, eu vou marcar aqui só 1. Certo? Ok? Para finalizar a vista frontal, né? Vamos finalizar logo ela. Primeira coisa que eu vou fazer, vamos traçar os tracejados, ou seja, as partes não vistas pelo observador. Quando o observador está aqui de frente, o que é que ele não vai ver, né? Ele não vai ver essa aresta aqui, ó, ou essa aqui, né? Então, nós vamos traçar ela, vamos desenhar ela tracejada, certo? Vamos desenhar ela tracejada aqui ao final, certo? Próximo passo é fazer a diferenciação das linhas. Quem que é mais próximo do observador? Quando o observador estiver olhando de frente, essa face aqui vai ser mais próxima do que essa. Então, toda ela tem que ser mais larga do que essa aqui. Então, vamos enlarguecer. Como é que eu enlarguei isso? Lembre-se, sempre com a régua, tá? Com o lápis para dentro da imagem, nós vamos enlarguecendo as
linhas, ok? Sempre com a ajuda da régua, tá? Para dentro da figura, nós vamos enlarguecendo as linhas. Sempre para dentro da figura, certo? Essa aqui tem que estar com linhas mais estreitas do que essa, ok? Para finalizar, a gente apaga o que não pertence à imagem. Então, o que é que não pertence à imagem? Olhando aqui, ó, ela é toda vazada. Então, essa parte aqui, né, nós vamos apagar. E assim está finalizada a minha vista frontal. Okay? Vamos agora para a vista lateral direita. Então, quando o observador vier da posição de frente aqui para o lado direito, o que é que ele vai ver? Ele vai ver essa face, vai ver isso aqui e toda essa parte aqui, não é isso? Então, vamos começar a desenhar. Ele vai ver primeiro 1,5 de altura por 1 de profundidade. Depois, ele vê 2 de profundidade por quanto de altura? 1 de altura. Depois, ele vê essa face aqui, que é igual a essa. 1 de profundidade por 1,5 de altura. E aqui no final, ele vai ver 4 de profundidade por 1,5 de altura, tá? 2 por 1,5 de altura, 1 de largura, 1 de profundidade, né? 1 de altura, 3 aqui de profundidade e 1 de altura. Então, vamos desenhar, certo? Olhando aqui para a imagem, certo? Vamos desenhar a nossa vista lateral direita. Primeiro, eu vou ver essa face, que é 1 de profundidade. Então, eu já tenho aqui 1 centímetro por 1,5 de altura. Então, eu vou marcar aqui 1,5 centímetro por 1 de profundidade, certo? Depois, eu vou ver 2 de profundidade por 1 de altura. Então, deixei aqui meus 2 de profundidade e vai ficar quanto? Mais uma vez, 1 de profundidade por 1,5 de altura. Vamos fazer ele primeiro. 1,5 de altura por 1 de profundidade. Certo? Essa face aqui, veja que quando o observador estiver na vista lateral direita, ele vai ver apenas parte dela. Mas ela existe, porque ela está a 1 centímetro de altura, como a gente vê aqui, ó. A 1 centímetro de altura. Mas ela é todinha com 4 centímetros. Então, essa parte vai ser visível e essa que está aqui atrás, eu vou desenhar com retas tracejadas. Então, vamos fazer a 1 centímetro de altura, né? A parte visível aqui e atrás tracejado. A parte de trás eu desenho tracejado, ok? Agora, nós vamos desenhar esta parte aqui, né? Essa face mais atrás do objeto. Ela tem 4 de profundidade, certo? Então, já temos aqui os 4 centímetros de profundidade, tá? Quanto aqui de altura? 1. Então, 1 centímetro de altura. Então, eu vou marcar aqui 1 centímetro de altura. Mas lembrando que esse 1 centímetro é a partir daqui, ó. Certo? Então, a partir do tracejado, eu vou marcar aqui, ó, 1 centímetro. Certo? 1 centímetro a partir do meu tracejado, ok? Quanto de profundidade? 3. Então,
3 centímetros de profundidade. Depois, quanto de altura? 1. Então, 1 centímetro de altura, certo? Quanto de profundidade? 1 também, está com 1, certo? E quanto aqui de altura é no total de 2, mas eu só vejo 1,5, certo? Ok? Para finalizar, a gente vai o quê? Enlarguecer as partes mais próximas do observador. Quais são as partes mais próximas? Primeiro vai ser essa face e essa face. Elas têm que ser com linhas mais largas do que essa e do que essa face, certo? Então, vamos enlarguecer as linhas. Lembrando que eu enlargueço sempre com a régua para dentro da imagem. Ok? Agora, essa face tem que ser mais clara do que essa e mais escura do que essa. Vou passar o lápis apenas uma vez, certo? E essa aqui, ela fica mais clara. Para finalizar, nós temos que apagar as partes que não pertencem ao observador. Então, essa parte aqui, ó, olhando para a imagem, ó, ela é vazada. Então, eu tenho que apagar essas linhas aqui. Ok? Agora, para fazer a vista lateral esquerda, tá? Vista lateral esquerda. Quando o observador ele está do lado de frente e ele vai aqui para o lado esquerdo, certo? O que é que ele vai ver? Ele vai ver toda essa face aqui, toda ela. E essa parte aqui ele não vai ver, mas eu tenho que representar ela tracejada. Eu começo pela parte mais alta, ou seja, toda a altura, né? 3 centímetros. Quanto depois vem 3 centímetros de altura, depois vem 1 de profundidade. Então, 3 centímetros de altura já está. Eu vou marcar aqui 1 de profundidade. 1 de profundidade, eu desço quanto? Desço 1 centímetro de altura. Então, eu venho aqui, vou descer 1 centímetro de altura. Depois vem quanto? 3 de profundidade. 3 centímetros de profundidade, que vai ser até o final da vista. Ok? Depois disso, né, eu vou ter 2 de altura, que já está aqui, tá? Depois, a minha profundidade máxima com 4, que está aqui. Agora, nós vamos desenhar as partes tracejadas. O que vai ser tracejado? Essa face, essa e essa, certo? Nós vamos desenhar ela toda tracejada. Então, primeiro, eu vou marcar 1,5 de altura, tá? Por 1,5 de profundidade. 1,5 de altura, mesma coisa do outro lado. 1,5 de altura por 1 de profundidade. E finalizo com essa aresta aqui, né, com toda a profundidade, 4 centímetros. Que ela está a quanto de altura? Está a 1 centímetro de altura. Então, a 1 centímetro de altura, eu vou traçar toda aquela tracejada. Ok? Para finalizar, nós vamos o quê? Enlarguecer. Né? Quando o observador estiver olhando para o lado de cá, ele só vai ver uma face. Então, toda ela tem que ser mais larga. Então, eu vou enlarguecer toda a minha vista lateral esquerda. Lembrando sempre com a régua para dentro da imagem.
Para finalizar, as partes que não pertencem, eu preciso apagar. Então, essa parte aqui, ó, não existe. Então, eu preciso apagar essas linhas aqui. Ok? Vamos agora à vista posterior. Vista posterior. Quando o observador vem para a posição de frente, ele vai para a parte de trás da peça, ele vai ver a vista posterior, certo? O que é que ele vai ver? Lembrando, a gente sempre escreve da esquerda para a direita. Então, a gente desenha também da esquerda para a direita. Então, quando ele estiver vendo aqui, o que é que ele vai ver primeiro? Ele vai ver primeiro essa face aqui, depois essa parte mais baixa e depois ele vai ver essa face aqui, certo? Então, vamos iniciar. Ele vai ver primeiro 1,5 de altura, né? 1,5 de altura. Depois, 1,5 também de largura, certo? 1,5 de largura. Depois, ele vai ver, né, essa partezinha que desce aqui, que é meio centímetro, certo? Depois, ele vê essa parte aqui, que é 1 centímetro, essa largura de 1 centímetro. Em seguida, ele vai ver essa parte aqui, que é quanto de altura? Ela é até o final da peça, ou seja, são 2 centímetros de altura. Então, aqui, ó, 2 centímetros, certo? Depois, é o que sobrou, meio, né? Esses meio de largura, o total da altura, né? Que é 3, e o total da largura, que também é 3. O que é que nós precisamos fazer agora? As partes tracejadas. Então, quando ele estiver olhando aqui de trás, ele não vai ver essa aresta e nem vai ver essa aresta aqui. Então, nós vamos ter que tracejar. Quanto que vai ser tracejada? Essa daqui a 1 centímetro de altura, então, a 1 centímetro eu vou tracejar. E essa daqui, ó, só completando aqui, certo? Este tracejado. Então, para finalizar, nós vamos enlarguecer. Como a vista posterior, ele vai ver uma face só, tá? Ele vai ver uma face só, toda ela próxima do observador. Então, toda essa parte aqui eu tenho que enlarguecer. Ok? Para finalizar, eu vou apagar as partes que não pertencem à imagem. Terminamos assim a nossa vista posterior. Vamos agora para a vista superior. Vista superior. Quando o observador da posição de frente vai para cima, o que ele vai ver? Ele vai ver essa face aqui, toda essa e essa aqui. Certo? Então, são elas que nós devemos desenhar, ok? Então, vamos lá desenhar a nossa vista superior, ok? Então, primeira coisa que ele vai ver, tá? Ele vai ver essa face aqui, toda ela. Então, ele vai ver os 4 de profundidade por meio de largura. Então, 4 de profundidade já está. Eu vou marcar aqui meio de largura. Sendo que aqui são duas faces, né? Uma com 3 e a outra mais alta com 1 centímetro. Então, vou marcar aqui 1 centímetro. E assim, eu diferenciei as duas faces. Depois, ele vai ver essa aqui, que ela tem quanto? Ela tem 1 de largura, também por 4 de profundidade. Então, 1 de largura por 4 de profundidade,
certo? E depois ele vai ver essas duas, né, essas duas partes aqui da vista superior, que elas têm quanto? Elas têm 1 de profundidade por 1,5 de largura. Então, 1 de profundidade por 1,5 de largura. Ok? Assim está finalizada a nossa vista superior. O que é que nós precisamos agora? Fazer a diferenciação dos traços. Quem é a parte mais próxima do observador quando ele estiver olhando de cima? Essa parte aqui vai ser a mais escura. Depois, essa tem que ser mais escura, mais clara do que essa e mais escura que as demais. Depois, essas aqui que estão a 1,5 de altura. Depois, por último, essa. Então, nós temos as faces com 3 de altura, com 2 de altura, com 1,5 e com 1, certo? Então, nós temos 4 faces com alturas diferentes para diferenciar aqui nas linhas. Essa aqui deve ser com linha mais escura, porque ela está a 3 de altura. Em seguida, nós temos essa aqui, que está a 2 de altura, tá? Nós fazemos com linha um pouco mais clara. Ok? Em seguida, nós temos essas duas aqui, que estão a 1,5. Então, a gente já tenta fazer mais claro do que aqui estava com 2. Ok? Diferenciamos os traços e agora nós precisamos apagar o que não pertence. Então, quando eu olho aqui de cima, ó, essa parte ela é toda vazada. Então, eu tenho que apagar essa linha aqui. Tem algum tracejado nessa imagem? Não, porque eu consigo ver tudo, tá? Quando eu estou olhando de cima, eu vejo tudo. Então, não tem nenhuma parte tracejada. E assim terminamos a nossa vista superior. Para finalizar, nós podemos apagar, tá, todos esses eixos que nós desenhamos, e inclusive esse retângulo, para finalizar, ok? Então, vou apagar. Apagamos todos os eixos e a última coisa a ser colocada é a escala. Qual foi a escala do nosso desenho? Escala 1 para 1000. Então, assim, finalizamos as vistas ortográficas principais para este objeto. Obrigada pela atenção de vocês.